No capítulo 2 da Lei 13.709 LGPD. Você vai descobrir quando poderá ser utilizado o tratamento de dados pessoais. Dados pessoais de crianças e de adolescentes e dados pessoais sensíveis. Seção 1. Requisitos para o tratamento de dados pessoais. Artigo 7º. O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses. 1. Mediante o fornecimento de consentimento pelo titular. 2. Para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador. 3. Pela administração pública, para o tratamento e uso compartilhado de dados necessários à execução de políticas públicas previstas em leis e regulamentos ou respaldadas em contratos, convênios ou instrumentos congêneres, observadas as disposições do capítulo 4 desta lei. 4. Para a realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais. 5. Quando necessário para a execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato do qual seja parte o titular, a pedido do titular dos dados. 6. Para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral, esse último nos termos da Lei nº 9.307. Lei de Arbitragem. 7. Para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro. 8. Para a tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária. 9. Quando necessário para atender aos interesses legítimos do controlador ou de terceiro, exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais, ou 10. Para a proteção do crédito, inclusive quanto ao disposto na legislação pertinente. Inciso 3º. O tratamento de dados pessoais cujo acesso é público deve considerar a finalidade, a boa-fé e o interesse público que justificaram sua disponibilização. Inciso 4º. É dispensada a exigência do consentimento previsto no caput deste artigo para os dados tornados manifestamente públicos pelo titular, resguardados os direitos do titular e os princípios previstos nesta lei. Inciso 5º. O controlador que obteve o consentimento referido no inciso e do caput deste artigo que necessitar comunicar ou compartilhar dados pessoais com outros controladores deverá obter consentimento específico do titular para esse fim, ressalvadas as hipóteses de dispensa do consentimento previstas nesta lei. Inciso 6º. A eventual dispensa da exigência do consentimento não desobriga os agentes de tratamento das demais obrigações previstas nesta lei, especialmente da observância dos princípios gerais e da garantia dos direitos do titular. Inciso 7º. O tratamento posterior dos dados pessoais a que se referem os incisos 3º e 4º deste artigo poderá ser realizado para novas finalidades, desde que observados os propósitos legítimos e específicos para o novo tratamento e a preservação dos direitos do titular, assim como os fundamentos e os princípios previstos nesta lei. Artigo 8º. O consentimento previsto no inciso e do artigo 7º desta lei deverá ser fornecido por escrito ou por outro meio que demonstre a manifestação de vontade do titular. Inciso 1º. Caso o consentimento seja fornecido por escrito, esse deverá constar de cláusula destacada das demais cláusulas contratuais. Inciso 2º. Cabe ao controlador o ônus da prova de que o consentimento foi obtido em conformidade com o disposto nesta lei. Inciso 3º. É vedado o tratamento de dados pessoais mediante vício de consentimento. Inciso 4º. O consentimento deverá referir-se a finalidades determinadas, e as autorizações genéricas para o tratamento de dados pessoais serão nulas. Inciso 5º. O consentimento pode ser revogado a qualquer momento mediante manifestação expressa do titular, por procedimento gratuito e facilitado, ratificados os tratamentos realizados sob amparo do consentimento anteriormente manifestado enquanto não houver requerimento de eliminação, nos termos do inciso 6 do caput do artigo 18 desta lei. Inciso 6º. Em caso de alteração de informação referida nos incisos 1, 2, 3 ou 5 do artigo 9º desta lei, o controlador deverá informar ao titular, com destaque de forma específica do teor das alterações, podendo o titular, nos casos em que o seu consentimento é exigido, revogá-lo caso discorde da alteração. Artigo 9º. O titular tem direito ao acesso facilitado às informações sobre o tratamento de seus dados, que deverão ser disponibilizadas de forma clara, adequada e ostensiva acerca de, entre outras características previstas em regulamentação para o atendimento do princípio do livre acesso. 1. Finalidade específica do tratamento. 2. Forma e duração do tratamento, observados os segredos comercial e industrial. 3. Identificação do controlador. 4. Informações de contato do controlador. 5. Informações acerca do uso compartilhado de dados pelo controlador e a finalidade. 6. Responsabilidades dos agentes que realizarão o tratamento. E 7.
Direitos do titular, com menção explícita aos direitos contidos no artigo 18 desta lei. Inciso 1º, na hipótese em que o consentimento é requerido, esse será considerado nulo caso as informações fornecidas ao titular tenham conteúdo enganoso ou abusivo ou não tenham sido apresentadas previamente com transparência, de forma clara e inequívoca. Inciso 2º, na hipótese em que o consentimento é requerido, se houver mudanças da finalidade para o tratamento de dados pessoais não compatíveis com o consentimento original, o controlador deverá informar previamente o titular sobre as mudanças de finalidade, podendo o titular revogar o consentimento, caso discorde das alterações. Inciso 3º, quando o tratamento de dados pessoais for condição para o fornecimento de produto ou de serviço ou para o exercício de direito, o titular será informado com destaque sobre esse fato e sobre os meios pelos quais poderá exercer os direitos do titular elencados no artigo 18 desta lei. Artigo 10. O legítimo interesse do controlador somente poderá fundamentar tratamento de dados pessoais para finalidades legítimas, consideradas a partir de situações concretas, que incluem, mas não se limitam a 1. Apoio e promoção de atividades do controlador e 2. Proteção, em relação ao titular, do exercício regular de seus direitos ou prestação de serviços que o beneficiem, respeitadas as legítimas expectativas dele e os direitos e liberdades fundamentais, nos termos desta lei. Inciso 1º, quando o tratamento for baseado no legítimo interesse do controlador, somente os dados pessoais estritamente necessários para a finalidade pretendida poderão ser tratados. Inciso 2º, o controlador deverá adotar medidas para garantir a transparência do tratamento de dados baseado em seu legítimo interesse. Inciso 3º, a autoridade nacional poderá solicitar ao controlador relatório de impacto à proteção de dados pessoais, quando o tratamento tiver como fundamento seu interesse legítimo, observados os segredos comercial e industrial. Seção 2. Do tratamento de dados pessoais sensíveis. Artigo 11. O tratamento de dados pessoais sensíveis somente poderá ocorrer nas seguintes hipóteses. 1. Quando o titular ou seu responsável legal consentir, de forma específica e destacada, para finalidades específicas. 2. Sem fornecimento de consentimento do titular, nas hipóteses em que for indispensável para a. Cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador. B. Tratamento compartilhado de dados necessários à execução, pela administração pública, de políticas públicas previstas em leis ou regulamentos. C. Realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais sensíveis. D. Exercício regular de direitos, inclusive em contrato e em processo judicial, administrativo e arbitral, este último nos termos da Lei nº 9.307, de 1996, Lei de Arbitragem. E. Proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro. F. Tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária, ou G. Garantia da prevenção à fraude e à segurança do titular, nos processos de identificação e autenticação de cadastro em sistemas eletrônicos, resguardados os direitos mencionados no artigo 9º desta lei, exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais. Inciso 1º, aplica-se o disposto neste artigo a qualquer tratamento de dados pessoais que revele dados pessoais sensíveis e que possa causar dano ao titular, ressalvado o disposto em legislação específica. Inciso 2º, nos casos de aplicação do disposto nas alíneas A e B do inciso 2 do caput deste artigo pelos órgãos e pelas entidades públicas, será dada publicidade à referida dispensa de consentimento, nos termos do inciso e do caput do artigo 23 desta lei. Inciso 3º, a comunicação ou uso compartilhado de dados pessoais sensíveis entre controladores com o objetivo de obter vantagem econômica poderá ser objeto de vedação ou de regulamentação por parte da autoridade nacional, ouvidos os órgãos setoriais do poder público, no âmbito de suas competências. Inciso 4º, é vedada a comunicação ou uso compartilhado entre controladores de dados pessoais sensíveis referentes à saúde com o objetivo de obter vantagem econômica, exceto nas hipóteses relativas à prestação de serviços de saúde, de assistência farmacêutica e de assistência à saúde, desde que observado o inciso 5º deste artigo, incluídos os serviços auxiliares de diagnose e terapia, em benefício dos interesses dos titulares de dados, e para permitir 1. A portabilidade de dados quando solicitada pelo titular, ou 2. As transações financeiras e administrativas resultantes do uso e da prestação dos serviços de que trata este parágrafo. Inciso 5º, é vedado às operadoras de planos privados de assistência à saúde o tratamento de dados de saúde para a prática de seleção de riscos na contratação de qualquer modalidade, assim como na contratação e exclusão de beneficiários.
incluído pela Lei nº 13.853, de 2019, vigência. Artigo 12. Os dados anonimizados não serão considerados dados pessoais para os fins desta lei, salvo quando o processo de anonimização ao qual foram submetidos for revertido, utilizando exclusivamente meios próprios, ou quando, com esforços razoáveis, puder ser revertido. Inciso 1º. A determinação do que seja razoável deve levar em consideração fatores objetivos, tais como o custo e tempo necessários para reverter o processo de anonimização, de acordo com as tecnologias disponíveis, e a utilização exclusiva de meios próprios. Inciso 2º. Poderão ser igualmente considerados como dados pessoais, para os fins desta lei, aqueles utilizados para a formação do perfil comportamental de determinada pessoa natural, se identificada. Inciso 3º. A autoridade nacional poderá dispor sobre padrões e técnicas utilizados em processos de anonimização e realizar verificações acerca de sua segurança, ouvido o Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais. Artigo 13. Na realização de estudos em saúde pública, os órgãos de pesquisa poderão ter acesso a bases de dados pessoais, que serão tratados exclusivamente dentro do órgão e estritamente para a finalidade de realização de estudos e pesquisas e mantidos em ambiente controlado e seguro, conforme práticas de segurança previstas em regulamento específico e que incluam, sempre que possível, a anonimização ou pseudonimização dos dados, bem como considerem os devidos padrões éticos relacionados a estudos e pesquisas. Inciso 1º. A divulgação dos resultados ou de qualquer excerto do estudo ou da pesquisa de que trata o caput deste artigo em nenhuma hipótese poderá revelar dados pessoais. Inciso 2º. O órgão de pesquisa será o responsável pela segurança da informação prevista no caput deste artigo, não permitida, em circunstância alguma, a transferência dos dados a terceiro. Inciso 3º. O acesso aos dados de que trata este artigo será objeto de regulamentação por parte da autoridade nacional e das autoridades da área de saúde e sanitárias, no âmbito de suas competências. Inciso 4º. Para os efeitos deste artigo, a pseudonimização é o tratamento por meio do qual um dado perde a possibilidade de associação, direta ou indireta, a um indivíduo, se não pelo uso de informação adicional mantida separadamente pelo controlador em ambiente controlado e seguro. Seção 3. Do tratamento de dados pessoais de crianças e de adolescentes. Artigo 14. O tratamento de dados pessoais de crianças e de adolescentes deverá ser realizado em seu melhor interesse, nos termos deste artigo e da legislação pertinente. Inciso 1º. O tratamento de dados pessoais de crianças deverá ser realizado com o consentimento específico e em destaque dado por pelo menos um dos pais ou pelo responsável legal. Inciso 2º. No tratamento de dados de que trata o inciso 1º deste artigo, os controladores deverão manter pública a informação sobre os tipos de dados coletados, a forma de sua utilização e os procedimentos para o exercício dos direitos a que se refere o artigo 18 desta lei. Inciso 3º. Poderão ser coletados dados pessoais de crianças sem o consentimento a que se refere o inciso 1º deste artigo quando a coleta for necessária para contatar os pais ou o responsável legal, utilizados uma única vez e sem armazenamento, ou para sua proteção, e em nenhum caso poderão ser repassados a terceiros sem o consentimento de que trata o inciso 1º deste artigo. Inciso 4º. Os controladores não deverão condicionar a participação dos titulares de que trata o inciso 1º deste artigo em jogos, aplicações de internet ou outras atividades ao fornecimento de informações pessoais além das estritamente necessárias à atividade. Inciso 5º. O controlador deve realizar todos os esforços razoáveis para verificar que o consentimento a que se refere o inciso 1º deste artigo foi dado pelo responsável pela criança, consideradas as tecnologias disponíveis. Inciso 6º. As informações sobre o tratamento de dados referidas neste artigo deverão ser fornecidas de maneira simples, clara e acessível, consideradas as características físico-motoras, perceptivas, sensoriais, intelectuais e mentais do usuário, com o uso de recursos audiovisuais quando adequado, de forma a proporcionar a informação necessária aos pais ou ao responsável legal e adequada ao entendimento da criança. Seção 4. Do término do tratamento de dados. Artigo 15. O término do tratamento de dados pessoais ocorrerá nas seguintes hipóteses. 1. Verificação de que a finalidade foi alcançada ou de que os dados deixaram de ser necessários ou pertinentes ao alcance da finalidade específica almejada. 2. Fim do período de tratamento. 3. Comunicação do titular, inclusive no exercício de seu direito de revogação do consentimento conforme disposto no inciso 5º do artigo 8º desta lei, resguardado o interesse público, ou 4. Determinação da autoridade nacional, quando houver violação ao disposto nesta lei. Artigo 16. Os dados pessoais serão eliminados após o término de seu tratamento, no âmbito e nos limites técnicos das atividades, autorizada a conservação para as seguintes finalidades. 1.
Cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador. 2. Estudo por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais. 3. Transferência a terceiro, desde que respeitados os requisitos de tratamento de dados dispostos nesta lei, ou 4. Uso exclusivo do controlador, vedado seu acesso por terceiro, e desde que anonimizados os dados.